Graças a Deus. Irmãos, muita programação boa para acontecer nos próximos dias. Só ressaltar aí o sábado, churrascão dos homens. Cadê os homens aí? Dizem glória a Deus. Ó, a ideia é o seguinte: os homens vão no churrascão durante o dia e já combina com a esposa que à noite vai levar ela no jantar dos casais. Não? Sim ou não, gente? Sim, vai ser uma bênção, vai ser um tempo muito bom. É uma festa, né, lá para os casais. A Rede Casais está promovendo isso aí. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então não fique de fora. Vale o amém? Atos capítulo 9, versículo 43, por favor. Assim que você puder, colocar sobre os seus pés. Atos capítulo 9. Irmãos, vamos ler a partir do versículo 36. Diz assim: quem encontrou diz amém? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida... Não, ficou ruim o microfone, pode deixar igual tá, por favor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. E esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou ali muitos dias em Jope, com um certo Simão o curtidor. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração esta noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quem pode dizer um amém? Por gentileza, pode se assentar. O tema da minha mensagem essa noite é: minha casa, um ambiente de milagres. Quem está comigo aí para dizer um glória a Deus? Hoje nós vamos orar juntos no final da mensagem, e nós vamos juntos pedir ao Senhor e clamar a Ele para que a nossa casa seja conhecida como um ambiente de milagres. Diga comigo: a minha casa, diga com fé, diga: a minha casa será conhecida, diga, como um ambiente de milagres. Quem está comigo aí para dizer um glória a Deus? Na cidade de Jope havia uma mulher chamada Dorcas. Era uma mulher que fazia muitas boas ações, fazia os vestidos, dava para as viúvas, cuidava das viúvas. E a Bíblia diz que esta mulher adoeceu e ela morreu. Quando ela morreu, as mulheres da cidade de Jope, as viúvas, ficaram muito tristes por aquele fato, porque Dorcas era uma mulher que ajudava muito as viúvas. Dorcas era uma mulher que sempre estava fazendo algo para ajudar na cidade de Jope. E de repente Dorcas agora morreu. E quando ela morre, as viúvas, junto com outras pessoas que a Bíblia chama de discípulos de Jesus, essas pessoas começaram ali a crer e a ter a expectativa de que um milagre pudesse acontecer. Pedro, um dos discípulos de Jesus, estava próximo da cidade de Jope,
próximo da cidade de Jope, irmãos, havia uma cidade que chamava Lida, e Pedro estava lá. Então eles enviaram um recado para Pedro, para que Pedro pudesse vir à cidade de Jope, porque aqueles homens, e principalmente as viúvas, as mulheres que estavam tristes por causa da morte de Dorcas, todos eles tinham uma expectativa de que um milagre precisava acontecer na cidade de Jope. Eles acreditavam que o milagre poderia acontecer, eles precisavam de um milagre. E qual era o milagre que eles precisavam? Qual era o milagre que eles estavam cheios de expectativa? É que Dorcas pudesse voltar a viver, é que Dorcas pudesse voltar a ter vida, e isso só um milagre poderia acontecer. E é interessante, porque quando a gente lê o texto, nós percebemos que Deus estava naquele tempo favorável para que um milagre acontecesse na cidade de Jope. Eu vim hoje com muita expectativa no meu coração, crendo que Deus também hoje está favorável para que um milagre aconteça na nossa vida. Eu vim com muita expectativa no meu coração que Deus também está favorável para que um milagre aconteça na tua casa. Você crê comigo para dizer um glória a Deus aqui esta noite? Deus estava favorável para que um milagre acontecesse na cidade de Jope, mas para que um milagre acontecesse naquela cidade, era preciso um lugar, era preciso um ambiente, era preciso haver um lugar onde o milagre pudesse acontecer, era preciso um ambiente para que um milagre na cidade de Jope pudesse acontecer naquele dia. Um milagre então vai acontecer naquela cidade. E onde Deus vai usar? Deus vai usar uma casa, Deus vai usar a vida também de um de seus discípulos, chamado Pedro. E quando Pedro chega na cidade de Jope, nós lemos o texto, Dorcas estava no segundo andar, estava morta, e a minha Bíblia diz que quando Pedro entra naquele quarto, ele ora, um milagre acontece, e aquela mulher volta a viver. Quem está comigo aqui essa noite? Você entendeu até aqui, sim ou não? Então, um milagre acontece na cidade de Jope. Agora preste atenção comigo, alguns detalhes que eu quero compartilhar com você essa noite. O último versículo que nós lemos diz que que Pedro permaneceu na cidade de Jope por vários dias. E ele permaneceu na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia diz, Simão o curtidor. Esse Simão, irmãos, foi o homem que recebe Pedro. Esse Simão foi o homem que abriu a porta da casa dele para que Pedro pudesse sair da cidade de Lida, vir para a cidade de Jope, e ali Pedro ser usado por Deus para que um milagre acontecesse naquela casa, para que Dorcas pudesse voltar a viver. Então a gente percebe nesse texto que para um milagre acontecer na cidade de Jope, esse homem chamado Simão, o que ele precisou fazer? Abrir a porta da sua casa. Precisou fazer o que, igreja? Me ajuda a pregar essa noite. Precisou fazer o que? Abrir a porta da sua casa. E quem é esse Simão? A Bíblia diz que ele é o Simão o curtidor. Curtidor, irmãos, era a profissão dele. Esse Simão, a profissão dele era ser um curtidor. E o que é um curtidor? Eram homens que matavam os animais, tiravam a pele dos animais e deixavam que a pele dos animais pudesse curtir, porque eles faziam bolsas, faziam várias outras coisas com as peles dos animais. Então a profissão, quando diz o curtidor, eram esses homens que faziam vários trabalhos artesanais com peles de animais. E esses homens que tinham essa profissão, eles eram considerados impuros pelos judeus. Judeu não entrava na casa de quem era curtidor. Judeu olhava para alguém que trabalhava com essa profissão, que era curtidor, judeu olhava para ele, os judeus praticantes olhavam para essas pessoas e diziam, esse homem é impuro, essa é uma profissão impura, essa é uma profissão indigna, quem ama a Deus não pode trabalhar com isso, quem ama a Deus, quem serve a Deus, não pode ter esse tipo de profissão. Por quê?
Porque ele tocava nos animais, no cadáver dos animais. Tinha que tocar no corpo morto de vários animais e retirar a pele e depois trabalhar. Então era alguém que tinha as mãos sujas de sangue, mas não era sangue para levar como sacrifício no templo, era sangue de animais que era usado para fazer ali materiais artesanais para que esses homens pudessem ganhar dinheiro. Então essas pessoas eram mal vistas pela comunidade judaica. Os judeus olhavam para esses curtidores e pensavam assim: nessas casas nós não vamos, ninguém quer ser amigo de um curtidor, porque ele é impuro. Mas eu aprendo algo interessante nesse texto, é que esse homem, apesar de ser considerado impuro, e a casa dele ser considerada uma casa impura, porque na casa de Simão curtidor haviam essas peles, na casa de Simão curtidor haviam esses materiais, porque ele trabalhava em casa. A maioria das pessoas naquela época trabalhavam no terreiro, no quintal da própria casa, ou na parte de cima da casa, ou até mesmo dentro de casa. A profissão, o trabalho e a casa era quase uma coisa só. Então essas pessoas, os curtidores, tinham dentro de suas casas, ou na parte de cima, ou em volta de suas casas, essas peles. Às vezes um pouco de sangue restante de algum animal que havia sido sacrificado para retirar a pele. Então tanto quem é o profissional curtidor, tanto a família, tanto a casa era considerado como impuro. Quem está entendendo até aqui? Era considerado como algo impuro. E aí o que eu aprendo nesse texto? Apesar da casa de Simão curtidor ser considerada uma casa impura, apesar de Simão curtidor ser considerado um homem impuro, Deus resolve fazer um milagre dentro daquela casa. Apesar daquele lar ser um lar impuro, Deus permite que Pedro entre dentro da casa do Simão curtidor. Deus permite que Pedro ore naquela casa. E se você continua lendo o texto, chegou o dia que Pedro subiu no segundo andar e começou a orar, e Deus visita Pedro naquela casa. Deus dá uma visão para Pedro dentro daquela casa. Então a coisa que eu aprendo nessa noite é que apesar de alguém considerar talvez a nossa casa impura, apesar de alguém considerar a nossa casa, por causa de alguém que está lá dentro, por causa de alguma situação, alguém diz que a nossa família é impura, que a nossa família ou a nossa casa tem alguma mancha, por causa de algum pecado, por causa de algum erro, por causa de alguma conduta de alguém que está dentro da nossa casa, eu vim dizer para você que ainda assim é possível Deus visitar essa casa e fazer dessa casa um ambiente de milagres. Então eu quero essa noite te convidar a crer junto comigo. Se alguém perguntasse para Simão curtidor: você acredita que um dos discípulos pode entrar na tua casa? Talvez ele diria não. Se alguém perguntasse: você acredita que Deus pode visitar Pedro dentro da sua casa? Certamente ele diria não. Se alguém perguntasse assim: Simão, para Deus fazer um milagre aqui em Jope, você vai ter que receber Pedro na tua casa. Ele talvez diria: não, discípulo judeu nunca vai entrar na minha casa. Mas ao invés disso, o que ele fez? Ele abriu as portas da sua casa e está dizendo: olha, eu sou curtidor, eu tenho essa profissão, minha casa é considerada impura, mas se você, Pedro, quiser entrar aqui, quiser passar uns dias aqui na minha casa, a minha casa está de portas. Eu vim pregar para você essa noite, para a gente orar hoje e dizer para Jesus: Jesus, minha casa está de portas abertas. Eu vim hoje pregar para você, para a gente dizer: Jesus, talvez lá em casa tem alguém que está tendo uma conduta errada, talvez lá em casa tem alguém que está praticando algo errado, mas ainda assim, eu estou nesse culto para dizer: a porta da minha casa está aberta. Se o Senhor quiser entrar, se o Senhor quiser fazer da minha casa um ambiente de milagres, pode entrar na minha casa. Deus visita uma casa
que apesar de ser considerada impura, ele pode visitar essa casa e transformar ela num ambiente de... Me ajuda a pregar, num ambiente de quê? O mundo inteiro viaja para conhecer a casa de Simão Curtidor até os dias de hoje. E quando eles chegam em Israel, descem em Tel Aviv, a primeira cidade é Jope. E quem chega em Jope vai encontrar duas coisas. Tem uma estátua de uma baleia bem grande. Fizeram uma baleia para representar o peixe de Jonas, porque Jonas é em Jope que ele desobedece, ele embarca no navio para Tarsis. Agora, segunda coisa que encontra em Jope é a casa de Simão Curtidor. Tem uma placa lá. E as pessoas vão visitar a casa de Simão Curtidor, não porque a casa dele era impura, não porque as atitudes dele eram atitudes impuras diante da comunidade daquela época. As pessoas vão visitar a porta da casa de Simão até o dia de hoje, porque aquela casa, ela mudou a marca. Ao invés de ser a marca de uma casa impura, a casa de Simão ganhou uma marca, uma casa de milagres. Ele hospedou Pedro, e da casa dele, Pedro foi até onde estava o corpo de Dorcas. Quando ele orou, Dorcas ressuscitou, mas Pedro estava hospedado na casa de Simão. Um dia Pedro sobe no altar, no segundo andar, ele vai orar, Deus visita e fala com ele ali naquela casa. Por quê? Porque o que era impuro aos olhos dos homens, Deus é suficientemente capaz de transformar o que era impuro em um ambiente de milagres. Quem está comigo aqui essa noite? Às vezes a gente fica assim pensando, será, mas aqui em casa tem alguém que esconde algo ruim. Pastor, mas lá em casa eu tenho um filho, eu tenho uma filha, meu marido, minha esposa. Pastor, lá em casa tem alguém que esconde algumas coisas lá. Esconde droga, esconde uma garrafa de bebida, esconde coisas lá que não agrada a Deus, esconde lá material pornográfico, esconde lá coisas que eu sei que desagrada a Deus, e eu não tenho como mandar tirar, eu tento, eu mando, mas sempre vai lá e faz algo assim. Pastor, essas coisas têm deixado a minha casa impura. Talvez aos seus olhos, talvez aos olhos de alguém possa até criticar, talvez aos olhos de alguém muito religioso pode até dizer, a sua casa não vai ser usada por Deus nunca, por causa que tem isso, aquilo outro. Mas eu vim dizer para você, que eu aprendo com a história da casa de Simão, o curtidor, que apesar de todos olharem e dizer, essa casa é impura, Deus visitou aquela casa, falou com Pedro dentro daquela casa, e a marca daquela casa hoje é conhecida como um ambiente de milagres. O que hoje torna talvez a tua casa impura, o que hoje talvez torne o ambiente onde você está meio que manchado, sujo, se você continuar crendo, orando e declarando, Deus, minha casa está de porta aberta, entra na minha casa, e onde há impureza, que o Senhor transforme em um ambiente de milagres. Se você crer, persistir, Deus é fiel e poderoso para fazer com que o seu lar seja conhecido como um ambiente de milagres. Você crê para dizer amém? Havia um homem chamado Cornélio. Qual é o nome dele? Cornélio era gentio. E Cornélio, o que Cornélio fez? Em Atos capítulo 10, Cornélio preparou a casa, chamou a família, reuniu a família, os amigos dentro da casa. E aí então a casa dele, ele é um gentio, não recebia também nenhum judeu, nenhum dos discípulos entrariam naquela casa para pregar. Mas Cornélio prepara tudo no capítulo 10 de Atos. E ele manda um recado para Pedro, ele diz, Pedro, vem na minha casa, Pedro, vem aqui. Só que Pedro, irmãos, nunca entraria na casa de um gentio, de alguém que não era. Pedro nunca entraria na casa de um curtidor, como ele entrou na casa de Simão,
E Pedro também nunca entraria na casa de um gentio. Mas quando Cornélio manda chamar Pedro, Deus dá para Pedro uma visão, Deus dá para Pedro uma direção, e Pedro chamava a casa de Cornélio, ele pensava na casa de Cornélio como algo impuro. Por quê? Porque é a casa de um gentio. Mas em uma visão, Deus diz para Pedro: Pedro, pode pregar para os gentios, Pedro, pode ir. E Deus diz para ele: Pedro, vou te ensinar uma coisa, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus está dizendo: Pedro, vai lá sim, na casa de Cornélio sim, e não chama de impuro aquilo que eu tornei puro. Não diz que é mal aquilo que eu tornei bom. E olha que coisa interessante, então Deus dá uma ordem. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a família de Cornélio está em volta da mesa, e a minha Bíblia diz que Pedro começa a pregar naquela casa, e quando ele prega, todos que estavam ali entregam a vida para Jesus, todos que estavam ali arrependem dos seus pecados, todos que estavam naquela casa foram cheios e batizados pelo Espírito Santo, todos que estavam naquela casa foram batizados nas águas. O que isso me diz? A casa de Cornélio, considerada também uma casa impura, porque é uma casa onde só tem gentio. O que é gentio? É todo aquele que não era judeu. Toda pessoa que é de uma outra nacionalidade, não é judeu, é considerado como gentio. Então ele nunca receberia um discípulo na casa dele. Mas Deus deu uma ordem para Pedro para ir lá, para abençoar a casa de Cornélio, toda a família de Cornélio, batizada nas águas, batizada no Espírito Santo e salva em Jesus. Você diz um glória a Deus por isso aqui essa noite? Por quê? O que Cornélio fez? Abriu a porta da casa. Cornélio abriu a porta da casa, e a casa dele, que era conhecida como uma casa impura, se tornou uma casa ou um ambiente de que, gente? Milagres. Não tinha nenhuma esperança para a família de Cornélio, mas Deus enviou alguém lá. Quem sabe hoje, quando a gente orar e pedir a Deus para fazer da nossa casa um ambiente de milagres, quem sabe Deus não levanta um Pedro para ir na tua casa. Quem sabe Deus não levanta alguém para ir na tua casa com uma palavra, e essa palavra pode mudar a história da tua família. Eu vim dizer para você essa noite, assim como toda a família de Cornélio foi salva, batizada no Espírito Santo, batizada nas águas, eu queria que você, meu amado irmão, minha amada irmã, continuasse acreditando que o mesmo Jesus que operou na casa de Cornélio é Jesus que pode operar na tua casa, que o mesmo Espírito que batizou a família de Cornélio é o mesmo Espírito Santo que pode encher e batizar a tua família também. Se você crê, diz um glória a Deus comigo esta noite. Diga: minha casa, diga com fé, diga: minha casa será conhecida como ambiente de quê? De quê? De milagres. Deus quer ressuscitar Dorcas, Ele vai usar uma casa em Jope. Deus quer batizar a família, uma família de gentios, Deus vai usar a casa de Cornélio, Deus vai usar aqueles lugares, milagres na casa de alguém que é impuro, como curtidor, milagres na casa de alguém que é considerado indigno, que é ali Cornélio. Mas quando nós abrimos a porta da nossa casa, Jesus pode fazer do nosso lar um ambiente de milagres. Queria que você me ajudasse, olhasse para alguém que está perto de você e dissesse para essa pessoa, diga para ela assim: meu irmão, em nome de Jesus, a sua casa será conhecida como um ambiente de milagres. Irmãos, quando Jesus começou o seu ministério, uma das cidades que Jesus mais frequentou se chama Cafarnaum. Qual é o nome?
Cafarnaum é conhecido como a cidade que Jesus amava, o lugar onde Jesus mais fez milagres, em Cafarnaum. Porém, um dia Jesus disse para os discípulos que ele não tinha onde repousar a cabeça. Vocês lembram disso? E quando Jesus chegava na cidade de Cafarnaum, olha isso, Pedro abria a porta da sua casa para receber Jesus. O endereço de Jesus na cidade de Cafarnaum era o mesmo endereço de Pedro. O endereço de Jesus em Cafarnaum, se alguém quisesse encontrar Jesus em Cafarnaum, procurava ele onde? Na sinagoga? Não, a sinagoga era a igreja. Se alguém quisesse encontrar Jesus em Cafarnaum, procurava Jesus na sinagoga? Não. Se alguém quisesse encontrar Jesus em Cafarnaum, encontrava Jesus onde, gente? Encontrava Jesus onde? Na casa de Pedro. Você já imaginou a sua família, seus parentes, imaginando assim, nós estamos precisando de uma palavra, nós estamos precisando de ir num ambiente que traz paz, vamos lá na casa do Silas? Você já imaginou a sua família, algum dos seus amigos, dizendo para você assim, nossa Jade, quando eu venho na tua casa, tem algo diferente, eu sinto uma paz. O que tem diferente aqui? Quando alguém queria encontrar Jesus em Cafarnaum, ele tinha um endereço, e o endereço de Jesus em Cafarnaum era a casa de Pedro. Por isso a casa de Pedro se tornou um ambiente de milagres. Quando a Bíblia conta daquele paralítico que foi colocado pelos amigos, que abriram o teto e desceram o paralítico até Jesus para curar, essa casa era qual, gente? Casa de Pedro. A casa de Pedro era um ambiente de milagres. Um dia a sogra de Pedro estava o quê? Doente. Jesus é tão poderoso que até a sogra lhe cura. E o que acontece? Que a sogra de Pedro, diz a Bíblia, estava doente, estava enferma. E a minha Bíblia diz então que Jesus vai à casa de Pedro, e na casa de Pedro Jesus cura o que, gente? A sua sogra. Olha que coisa interessante, por quê? Porque quando nós abrimos a nossa casa para Jesus, nossa casa se torna um ambiente de milagre. Até os nossos, aqueles que estão dentro da nossa casa, são alcançados por milagres. Você diz um glória a Deus comigo aqui essa noite? Cutuca teu irmão, fala para ele, meu irmão, vão conhecer sua casa como o endereço de Jesus. Pensa nisso, olha, vai naquela casa ali do Marcelo, aquele povo ali é uma bênção, eles vão orar por você. Vai lá que eles vão te dar uma palavra. Pensa num negócio desse. Deixa eu ver alguém aqui para dizer um glória a Deus aqui comigo. Pensa alguém chegando na tua casa para dizer assim, olha, você pode orar por mim, um parente seu, alguém, ora por mim, eu vim aqui para você orar, eu vim aqui para você me dar uma palavra, eu vim aqui para você fazer, para que você possa me entregar algo de Deus para a minha vida, porque na tua casa eu sinto paz. A minha Bíblia conta que quando Jesus estava passando, um homem pequeno subiu numa árvore, e o nome dele era Zaqueu. E quando Zaqueu subiu na árvore, ele queria ver Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava passando, ele olha para aquela árvore, ele vê Zaqueu, e Jesus diz para ele, Zaqueu, hoje eu quero repousar na sua casa. Jesus procura casa para repousar. Deixa eu ver um amém aqui essa noite. Jesus quer entrar nas nossas casas também. Tem alguém aqui comigo hoje, irmãos? Olha que coisa interessante, para Mateus, Jesus diz para ele, me segue. Para alguns discípulos, Jesus diz, vem. Para outros, Jesus diz para um homem que estava no tanque de Betesda, Jesus diz para ele, levanta, toma a tua cama e anda.
Jesus fez milagre na vida de muita gente, Ele entrou na vida de muita gente, mas também na casa de muitas pessoas Ele entrou. E eu queria nessa noite incentivar você, junto comigo, a querer Jesus não apenas na nossa vida, a querer Jesus não apenas no nosso coração, mas querer Jesus também no ambiente da nossa casa. Quando Ele diz: Zaqueu, eu quero repousar na tua casa, Zaqueu desce da árvore e diz para Ele: vamos embora, Jesus. Jesus, vamos lá em casa. Jesus, vamos juntos. E a Bíblia diz que Jesus entra na casa de um homem indigno, porque Zaqueu era cobrador de impostos, roubava. É como se ele morasse em algum lugar em Brasília. E quando então ele está ali, um cobrador de impostos, a Bíblia diz que ele roubava da população. E aí o que acontece, meus irmãos? Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra ali, a minha Bíblia diz que há salvação naquela casa. Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque Zaqueu se arrepende, ele muda de vida e ele diz: tudo que eu roubei eu vou devolver. Um ambiente de milagres, uma casa agora que era conhecida como a casa de um ladrão, uma casa que era conhecida como a casa de alguém que roubava das pessoas, uma casa conhecida como a casa de alguém que era indigno, mas Jesus, ao entrar ali dentro, transforma aquela casa em um ambiente de milagres. Quem está comigo aqui essa noite, irmãos? Quem está comigo para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Eu vou fechar orando com você. E a minha pergunta hoje é: qual milagre você precisa que aconteça na sua casa? Para ressuscitar Dorcas, em Jope, Pedro entrou na casa de Simão. Qual milagre você precisa hoje? Para salvar a família de Cornélio, Pedro entra na casa de Cornélio com uma palavra de Jesus, com o evangelho. Aquela família é salva. Para ressuscitar a filha de Jairo, para fazer um milagre na casa do pastor daquela época, Jesus teve que entrar. Jesus vai na casa de Jairo, meus irmãos, em Cafarnaum um dia. Jairo era o líder da sinagoga em Cafarnaum, é como se fosse o pastor naquela cidade. E para o milagre acontecer ali, Jesus teve que entrar também naquela casa. E quando ele entra naquela casa, a minha Bíblia diz que a filha de Jairo ressuscita. Qual milagre você precisa? É um milagre na vida de um filho? É um milagre na vida de um vizinho, como era no caso de Dorcas? É a salvação da família, como era no caso de Cornélio? Qual milagre você precisa? É a transformação da sua vida, como foi na casa de Zaqueu? É a transformação da sua casa, é a sua transformação, perdão, como aconteceu na vida de Zaqueu? Jesus pode hoje fazer um milagre dentro da tua casa, mudando a sua história, ou mudando a história de um filho, ou mudando a história da tua família, mudando a história de alguém que mora perto de você. Você está comigo aqui essa noite para dizer um glória a Deus comigo? Para fazer um milagre na vida dos seus, como fez na vida da sogra de Pedro, para fazer um milagre na vida de pessoas que vão à tua casa, para a tua casa ser conhecida como um lugar de milagre, como acontecia na casa de Pedro. A um paralítico eles levaram para aquela casa, porque sabiam que naquela casa tinha alguém que fazia milagres. Qual milagre você precisa que aconteça na tua casa essa noite? Qual milagre você precisa que aconteça na tua casa nesses últimos dias? Qual milagre você precisa que venha hoje sobre o seu lar? Hoje eu quero orar com você. Eu queria hoje que nós pudéssemos unir a nossa oração. E a nossa oração hoje é: Senhor, faça da minha casa um ambiente de milagres, onde eu sou transformado, onde a minha família é transformada, onde aqueles que vão são transformados, onde um vizinho é transformado. Quem está comigo aqui essa noite, queridos? Onde quem está morto espiritualmente, morto emocionalmente, se entrar na minha casa possa ressuscitar. Onde aquele que está com a vida paralisada, se entrar na minha casa, que a vida volte a andar novamente.
Se alguém está com a vida travada, mas ao entrar na minha casa, que na minha casa essa pessoa seja completamente transformada, que na minha casa haja a presença do Espírito Santo, como aconteceu na casa de Cornélio, como aconteceu na casa de Simão. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos orar e pedir: Jesus, faz uma limpeza na minha casa e faz do meu lar um ambiente de milagres.